Ricardo jogou os papéis na mesa. O som do papel batendo na madeira foi seco, final. O rosto dele estava distorcido pelo nojo, e ele olhou para mim como se eu fosse um inseto. Assine isso, velha, ele disse, a voz baixa e cheia de raiva. Você tem 30 minutos para sair. Eu fiquei parada, sem reação por um segundo. Senti o choque inicial, mas logo em seguida, algo dentro de mim endureceu. Eu sabia que esse dia chegaria. Essa história é real. Aconteceu comigo há alguns meses. Se você gosta de histórias de superação, onde a justiça prevalece, deixe seu like e se inscreva no canal. Acredite, você vai querer saber como isso termina. Meu nome é Amélia, tenho 68 anos e sou viúva. A vida inteira eu morei no meu sítio, um pedaço de terra aqui em Minas Gerais, que meu marido e eu construímos com muito suor. Depois que ele se foi, minha filha única, Patrícia, veio morar comigo com o marido dela, o Ricardo. No começo, eu achei que seria bom ter a casa cheia de novo, ter a família por perto, mas as coisas começaram a mudar rápido. Ricardo tinha um negócio na cidade que faliu e a pressão financeira começou a aparecer. Aos poucos, as conversas dele sempre terminavam no mesmo assunto, o sítio. Ele dizia que era um capital parado, que a gente podia vender e investir em algo melhor. Patrícia nunca dizia nada, só olhava para o chão. Ela parecia ter medo dele. Então, eles começaram a me tratar de um jeito diferente. Era sutil. Mãe, a senhora já tomou o remédio hoje? A senhora parece confusa, não quer descansar? Eles repetiam tanto que eu precisava descansar e deixar eles cuidarem de tudo, que eu comecei a desconfiar. Eu não era uma idosa frágil. Eu cuidava da horta, dos animais, da casa. Eu sabia que algo estava errado. Por isso, comecei a prestar mais atenção. A confirmação veio numa noite de terça-feira. Eu não conseguia dormir, então levantei para fazer um chá na cozinha. Quando passei pelo corredor, ouvi vozes vindo do escritório. Era Ricardo, falando baixo e irritado com a Patrícia. Eu me aproximei da porta, sem fazer barulho, e foi aí que eu ouvi a frase que gelou meu sangue. A Patrícia já tem os documentos do Dr. Lemos. O atestado de deterioração cognitiva dela está assinado. Só precisamos forçar a transferência final. Eu parei ali, com a mão na parede para não cair. Lembrei da consulta que tive com o Dr. Lemos, um médico amigo deles. Eu tinha comentado que andava um pouco aérea, esquecida, coisa da idade e cansaço. E eles usaram isso. Eles tinham um documento falso para me declarar incapaz. O plano era me internar num asilo e roubar tudo o que era meu. Naquele instante, eu entendi que precisava lutar. E eu ia lutar sozinha. Aquela voz nojenta do Ricardo não parecia a mesma do homem que chegou aqui há 10 anos. Eu me lembro bem do dia que ele chegou. Era todo sorridente, educado. Ajudou a consertar a cerca do galinheiro que tinha quebrado na semana anterior. Ele me chamava de mãe, com um respeito que parecia sincero. Trazia pão de queijo da cidade aos domingos. Eu pensei que minha filha, Patrícia, finalmente tinha encontrado um homem bom. Ela parecia outra pessoa perto dele. Ria mais. Parecia mais leve. Eu até cheguei a pensar que ele era o filho que eu nunca tive. Ele dizia que amava a vida no campo, que queria aprender a cuidar da terra. Falava em plantar café, em criar umas cabeças de gado. Meu marido teria gostado dele naquela época. Eu gostava. Eu confiei nele, abri as portas da minha casa e do meu coração. Entreguei o bem-estar da minha única filha nas mãos dele. E ali, parada no corredor escuro, ouvindo o eco daquelas palavras cruéis, eu senti o peso da minha ingenuidade. Aquele homem bom nunca existiu. Foi tudo uma mentira, uma preparação para o golpe final. A dor que eu senti não foi só pelo sítio. Foi por ver que a minha própria filha estava nisso. Ela ouviu ele me chamar de velha, ouviu o plano de me jogar num asilo e não disse uma palavra para me defender. Ela escolheu ele, não eu. O medo que ela sentia dele era maior que o amor por mim. Aquilo doeu, mas eu não ia chorar. Chorei muito quando meu marido se foi. Não ia chorar por causa de um traidor. Eu sequei uma lágrima teimosa que escapou. A tristeza virou uma coisa fria e dura dentro de mim. Eles achavam que eu era uma idosa frágil e confusa. Ótimo. Eu ia usar isso a meu favor. Voltei para o meu quarto em silêncio, sem fazer o chá. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, montando as peças na minha cabeça.
O atestado médico falso era o primeiro passo deles. A assinatura forçada seria o último. Meu primeiro passo era entender a dimensão do problema. Por que tanta pressa? Por que tanto desespero a ponto de falsificar documentos? Eu precisava de provas. Algo concreto que explicasse essa urgência toda, e eu sabia exatamente onde procurar. Na manhã seguinte, o sol ainda não tinha nascido quando eu saí de casa. Não dormi nada, mas não me sentia cansada. Sentia uma clareza que não tinha há muito tempo. Calcei minhas botas velhas, as mesmas que uso há uns 5 anos, e fui direto para a horta. O sereno da madrugada molhava as folhas de couve, e o cheiro de terra úmida era o único perfume que eu precisava. Minhas mãos, cheias de calos e marcas do tempo, afundaram na terra para tirar umas ervas daninhas. Cada calo ali contava uma história. Era a história da minha vida, construída ao lado do meu falecido marido, o José. Ele e eu plantamos cada árvore neste sítio. Aquele pé de jabuticaba ali no canto foi quando a Patrícia nasceu. O José dizia que ela ia crescer forte como a árvore. As laranjeiras que formam o pomar, a gente plantou sonhando com os netos que um dia correriam por ali. Cada planta, cada pedaço de chão, era um pedaço da nossa história. Era o nosso legado. E agora, Ricardo, um estranho, queria apagar tudo isso por dinheiro. Ele olhava para este lugar e via um cheque. Eu olhava e via a minha vida inteira. Vender isso não era vender um terreno, era vender a memória do José, o futuro da Patrícia, era vender a mim mesma. Enquanto eu cuidava dos meus pés de tomate, eu pensava, eles me achavam fraca, confusa. Mas ali, com as mãos na terra, eu me sentia a pessoa mais forte do mundo. A terra não mente. Você planta, você cuida, você colhe. É simples, é honesto. Diferente das pessoas que viviam debaixo do meu teto. Ricardo era uma praga que precisava ser arrancada pela raiz, antes que matasse tudo ao redor. E Patrícia? Patrícia era uma planta doente, que se deixou contaminar. A dor de pensar nela era real, mas eu não podia deixar isso me paralisar. Eu tinha um plano. A horta me deu a calma que eu precisava. O trabalho físico organizou meus pensamentos. Eles estavam desesperados. E gente desesperada comete erros, deixa rastros. Ricardo era arrogante, se achava mais esperto que uma velha. Ele não imaginava que eu estava observando cada movimento dele. Ele era o responsável por pegar a correspondência, sempre fazia questão disso. Ele passava horas trancado no escritório. Era ali que as respostas estavam. Eu só precisava de uma oportunidade para entrar naquele cômodo sem ser vista. Terminei de regar a horta, limpei as mãos na calça, e olhei para a casa. A janela do escritório continuava fechada. Eu sabia que ele ia para a cidade resolver alguma coisa, como fazia toda quinta-feira. Era a minha chance. Hoje eu descobriria o que ele tanto escondia. Entrei em casa e preparei o café da manhã como se fosse um dia qualquer. Patrícia desceu as escadas já vestida para ir à cidade com Ricardo. Ela mal olhou na minha cara. Só pegou uma xícara de café, tomou em pé e disse que precisava resolver umas coisas no banco. Eu só balancei a cabeça. O silêncio entre nós duas era pesado. Antes, a gente conversava sobre tudo na mesa do café. Agora, parecia que um muro tinha sido construído entre nós. E o arquiteto desse muro era o Ricardo. Enquanto eu lavava a louça, olhei pela janela para o canteiro de girassóis perto da cerca. Lembro de quando Patrícia era moça, antes de conhecer Ricardo. Nós duas passamos uma tarde inteira plantando aquelas sementes. Ela ria, com o rosto sujo de terra, dizendo que queria um jardim que pudesse ser visto da estrada. Ela tinha um brilho, uma alegria simples que vinha de dentro. Naquele dia, ela me disse que nunca ia sair do sítio, que ia cuidar de mim e da terra que o pai dela tanto amou. Até que Ricardo apareceu. No começo, ele era todo elogios. Dizia que o sítio era lindo, que a minha comida era a melhor do mundo. Mas aos poucos, ele começou a plantar outras sementes na cabeça da minha filha. Sementes de insatisfação. Ele dizia que a vida no campo era para gente sem ambição, que Patrícia era bonita demais e inteligente demais para ficar enterrada aqui. Ele falava de viagens, de apartamentos na capital, de uma vida que eu não podia oferecer. Aos poucos, a luz da minha filha foi se apagando. Ela parou de vir para a horta comigo. As mãos dela,
que antes tinham terra debaixo das unhas, agora estavam sempre com as unhas feitas. Ela começou a sentir vergonha da nossa vida simples. O riso dela ficou mais raro, mais contido. A alegria foi trocada por uma ansiedade constante sobre dinheiro e aparência. Ricardo a convenceu de que o amor dela por mim e por este lugar era uma fraqueza. E ela acreditou. Olhar para ela hoje de manhã, com aquele olhar fugidio, doeu. Eu não via mais a minha menina. Via apenas a esposa assustada do Ricardo. O som do motor do carro dele me tirou desses pensamentos. Ouvi o barulho dos pneus no cascalho da estradinha se afastando. Esperei uns 5 minutos, só para ter certeza. Fui até a janela da sala e olhei. A estrada estava vazia. A casa ficou em silêncio, um silêncio que antes me trazia paz, mas que agora parecia cheio de segredos. Respirei fundo. Eles não voltariam antes do almoço. Eu tinha tempo. Fui direto para o corredor que levava ao escritório. A porta estava fechada, mas não trancada. Era a minha vez de agir. Girei a maçaneta devagar. O ar lá dentro era diferente do resto da casa. Não tinha cheiro de terra ou de café, só de papel e de um perfume forte que o Ricardo usava. Era o território dele. A mesa grande de madeira escura dominava o cômodo, cheia de papéis empilhados de um jeito que parecia organizado, mas não era. Ele tinha transformado o antigo quarto de costura da minha mãe num forte só para ele. Um lugar onde eu nunca entrava. Pela janela, eu via o morro onde o José e eu plantamos os primeiros pés de eucalipto, há mais de 40 anos. Aquele sítio não era só um pedaço de chão. Cada árvore foi plantada com um motivo. Cada cerca foi consertada por nós dois, com as nossas mãos. Era a nossa vida construída, pedaço por pedaço. Eu me lembrei do José, já no fim da vida, sentado na varanda, segurando a minha mão. Ele olhou para aquele mesmo morro e disse: Amélia, cuida da nossa terra. É a única coisa que é nossa de verdade. Não deixa ninguém tirar isso de você. Eu prometi. Aquela promessa era a única coisa que me dava força naquele momento. Proteger aquele lugar não era uma questão de dinheiro, era uma questão de honra. Meu olhar foi direto para a lixeira ao lado da mesa. Gente como o Ricardo acha que jogar fora é o mesmo que esconder. Ele se achava muito esperto, mas o desespero o deixava descuidado. Me ajoelhei e afundei a mão no meio dos papéis amassados. E lá estava, uma carta rasgada em 4 partes, mas ainda legível. Juntei os pedaços sobre o tapete. Era de uma empresa de cobrança que eu nunca tinha ouvido falar. O nome do credor estava no topo, com o endereço da capital. O valor que estava escrito ali me deixou sem ar. Era uma quantia absurda. Muito mais dinheiro do que o sítio inteiro valia, mesmo com o preço que o Ricardo queria. Então era isso. Não era um investimento para o futuro, como ele dizia para a Patrícia. Era uma dívida. Uma dívida de vida ou morte. Aquilo explicava o desespero, a pressa, mas não perdoava a traição. Se ele escondeu isso, tinha mais coisa. Eu precisava olhar debaixo de cada papel naquela mesa. Comecei a procurar. Minha mão passou por baixo de pilhas de contas, de extratos bancários amassados, de catálogos de implementos agrícolas que ele nunca compraria. Nada. Meu coração começou a acelerar um pouco. Eu não tinha muito tempo. Foi então que meus olhos pararam na impressora, um trambolho preto e pesado no canto da mesa. Era um lugar estranho para guardar papéis, a não ser que você não quisesse que ninguém os encontrasse por acidente. Com um pouco de esforço, levantei o aparelho. E lá estava. Um maço de folhas de papel sulfite. Peguei a primeira. Era a minha assinatura. De novo, e de novo, e de novo. A folha inteira estava coberta com tentativas de imitar a minha caligrafia. Algumas saíam tremidas, outras pareciam a letra de uma criança. Mas no final da página, uma delas estava quase perfeita, idêntica à minha. Ricardo estava treinando para falsificar minha assinatura na escritura do sítio. O desespero dele era real, mas a traição agora tinha uma prova física. Coloquei os papéis de volta, a impressora por cima e saí do escritório sem fazer barulho. Eu sabia de tudo que precisava. Naquela tarde, eu estava na horta, capinando os canteiros de couve. Era um trabalho que sempre me acalmava. O sol estava fraco e uma brisa fresca soprava do morro. Ricardo apareceu na beira do canteiro, de braços cruzados.
Patrícia estava logo atrás, olhando para o celular, como se não quisesse fazer parte da cena. A senhora ainda insiste em plantar isso? Ele disse, apontando com o queixo para a couve. Isso não dá dinheiro, sogra. Deveria plantar soja, algo que tenha valor de mercado. Eu não respondi. Continuei arrancando o mato. Ele continuou, o tom de voz mais alto, como se estivesse falando com alguém que não escuta bem. Eu estava pensando. A partir de amanhã, eu mesmo vou decidir o que vai ser plantado aqui. A senhora já trabalhou demais. Está na hora de descansar. Não entende mais dessas coisas. Olhei para a Patrícia. Ela continuava de cabeça baixa, digitando no aparelho. Ela ouviu cada palavra, cada humilhação, e escolheu o silêncio. Aquilo me respondeu tudo. Para ela, eu já não era mais a dona da minha própria terra. Eu era um problema que precisava ser administrado. Ricardo se virou e foi embora, como se tivesse acabado de dar uma ordem a um funcionário. Patrícia o seguiu sem dizer uma palavra. Fiquei ali, de joelhos na terra, com a mão suja. Ele não estava só tentando roubar meu sítio. Ele estava tentando roubar a minha identidade, a minha história. E minha filha estava permitindo. Levantei, bati a terra das minhas roupas e entrei em casa. Fui até a estante da sala, peguei minha agenda antiga e procurei por um número que não usava há anos. Era hora de ligar para o Dr. Sampaio. Dr. Sampaio atendeu no segundo toque. A voz dele era a mesma, calma e firme. Eu não via ele desde que o Antônio morreu. Expliquei a situação de forma simples. Disse que Patrícia e Ricardo queriam vender o sítio, mas que eu não concordava. Não mencionei a dívida ou a falsificação. Não ainda. Eu só precisava da ajuda dele para garantir que a minha vontade fosse respeitada. Ele me ouviu sem interromper e, ao final, disse apenas: "Venha ao meu escritório na quarta-feira, às 10. Vamos resolver isso, Amélia." Desliguei o telefone e senti um pingo de alívio. Eu tinha um aliado. Os dias seguintes foram tensos. Ricardo me tratava com uma paciência forçada, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Patrícia mal olhava na minha cara. A humilhação que ele me fez na horta era só o começo. A prova disso veio na terça-feira, um dia antes da minha reunião com o advogado. Meu remédio para a pressão estava no fim. Como Ricardo ia para a cidade resolver umas coisas, eu pedi a ele que passasse na farmácia. "Ricardo, por favor, não se esqueça de trazer o meu remédio." "A receita está na gaveta da cozinha", eu disse de manhã. Ele só balançou a cabeça e saiu. Ele voltou no final da tarde, com as mãos vazias. Eu esperei ele entrar, tirar as botas sujas de barro e então perguntei: "E o meu remédio?" Ele me olhou com uma cara de surpresa. "Que remédio, sogra? A senhora não me falou nada." Eu fiquei sem reação por um segundo. "Falei sim, Ricardo. Eu pedi de manhã antes de você sair." Ele deu uma risadinha e balançou a cabeça. "A senhora deve ter pensado em pedir, mas não pediu. Sua memória anda falhando muito ultimamente. Tinha que ter me lembrado na hora que eu estava saindo." Foi nesse momento que Patrícia, que ouvia tudo da cozinha, apareceu na porta da sala. Eu olhei para ela, esperando que ela dissesse alguma coisa, que me defendesse. Em vez disso, ela veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse, com uma voz falsamente preocupada: "Mãe, você precisa se cuidar mais. O Ricardo tem razão. Você está esquecendo das coisas. Precisa anotar para não se perder." Ouvir aquilo da minha própria filha doeu mais do que a mentira do Ricardo. Eles estavam juntos nisso. Estavam construindo a imagem de que eu era incapaz, de que eu não servia mais para tomar as minhas próprias decisões. Não era só sobre o sítio. Era sobre me anular como pessoa. Eu tirei a mão dela do meu ombro, sem dizer nada. Subi para o meu quarto e fechei a porta. A raiva que eu senti foi fria e clara. Eles tinham acabado de me dar mais um motivo para fazer o que eu precisava fazer. No dia seguinte, bem cedo, coloquei meu melhor vestido, peguei minha bolsa com todos os documentos da propriedade e saí de casa antes que os dois acordassem. Eu tinha uma reunião muito importante na cidade. A reunião com o Dr. Sampaio foi mais rápida do que eu esperava. Ele me ouviu com atenção, fez algumas perguntas sobre a escritura e confirmou que a propriedade estava apenas no meu nome. A solução que ele propôs era ousada, mas era perfeita. Era uma forma de proteger o sítio para sempre, sem que ninguém pudesse tocá-lo, nem mesmo eu. Ele começou a preparar os papéis na mesma hora. Eu assinei o que precisava ser assinado e saí de lá com um plano concreto e um prazo. Em uma semana, tudo estaria resolvido.
Quando o ônibus me deixou na entrada da estrada de terra, senti um alívio que não sentia há meses, mas esse alívio durou pouco. Assim que me aproximei de casa, vi uma caminhonete branca de uma empresa de segurança parada na frente. 2 homens estavam terminando de instalar uma pequena câmera no beiral do telhado, bem em cima da varanda. Ricardo estava ao lado deles, com os braços cruzados, supervisionando o trabalho. Ele me viu chegando e abriu um sorriso largo, um sorriso que não chegava aos olhos. "Olha só quem chegou, passeando na cidade, sogra?" Ele disse em um tom que era ao mesmo tempo simpático e acusador. Antes que eu pudesse responder, ele apontou para a câmera. "Estou colocando um sistema de segurança para a gente. O mundo anda muito perigoso. É para a sua proteção." Eu olhei para a câmera. Depois, olhei para o portão, lá longe. A câmera não estava apontada para fora, para proteger a propriedade de invasores. Estava apontada para dentro, para a porta da frente. Entrei em casa em silêncio. Havia outra câmera no canto da sala, apontada para o sofá e para o telefone. Mais uma no corredor que levava aos quartos. Ele não estava me protegendo, ele estava me vigiando. Cada movimento meu, cada ligação, cada visita seria monitorada. A desculpa da minha memória fraca, do esquecimento do remédio, tudo se encaixava. Ele estava criando uma prisão e juntando provas para dizer que eu não podia mais viver sozinha. Eu me senti sufocada dentro da minha própria casa. Fui até a cozinha e encontrei Patrícia guardando as compras. Perguntei sobre as câmeras. "Ah, mãe, o Ricardo achou melhor assim. É para a nossa segurança." Ela respondeu, sem me encarar, enquanto colocava um pacote de arroz na prateleira. A resposta dela foi automática, ensaiada. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Ela concordava com aquilo. Naquele momento, eu entendi que não podia mais confiar em ninguém debaixo daquele teto. Eles tinham me colocado em uma gaiola, mas eles não sabiam que a porta dessa gaiola já estava com os dias contados para ser aberta. Eu só precisava agir com mais cuidado do que nunca. 2 dias depois, o cerco se fechou. Durante o café da manhã, Ricardo anunciou, como se estivesse me dando um presente. "Sogra, marquei um check-up para a senhora hoje à tarde, com o Dr. Lemos, um ótimo geriatra. É só para garantir que está tudo bem com a saúde." Patrícia reforçou, sem tirar os olhos da xícara. "É para o seu bem, mãe." Eu sabia que não era um convite, era uma ordem. Recusar só iria acelerar o plano deles e me fazer parecer teimosa e irracional. Então, eu apenas concordei com a cabeça. A viagem de carro até a cidade foi silenciosa. Ricardo dirigia, assobiando uma música irritante. Patrícia olhava pela janela, como se a paisagem fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu fiquei quieta no banco de trás, sentindo o peso daquela farsa. O consultório do Dr. Lemos era limpo e impessoal. Fomos chamados e entramos os 3 na sala. O médico parecia amigável, mas seus olhos eram calculistas. Ele me fez as perguntas de rotina: como eu dormia, o que eu comia, se eu sentia alguma dor. Eu respondia a tudo de forma clara e direta. Então, ele passou para as perguntas sobre a minha mente. "A senhora tem se sentido esquecida ultimamente, dona Amélia?" Antes que eu pudesse responder, Ricardo se intrometeu. "Ah, doutor, bastante. Outro dia ela esqueceu o fogão ligado por horas. Sorte que eu cheguei a tempo." Era mentira. Eu nunca tinha feito isso. Tentei dizer que não era verdade, mas ele continuou. "E ela se confunde com os remédios. Se eu não separar na caixinha todos os dias, ela toma tudo errado." O Dr. Lemos anotava tudo, com uma expressão séria. Ele se virou para mim de novo. "A senhora cuida das suas próprias finanças?" Eu disse que sim, que sempre paguei minhas contas em dia. Ricardo deu uma risadinha. "Doutor, com todo respeito, ela acha que cuida. Mas a gente vive encontrando contas vencidas. Ela simplesmente esquece de pagar. Tivemos que assumir essa parte para não cortarem a luz." Cada palavra dele era uma facada. Patrícia continuava em silêncio, de cabeça baixa. A cumplicidade dela era a confirmação de tudo. Eu olhei para o médico e vi que ele já estava convencido. Discutir só me faria parecer mais confusa e agitada. Era exatamente o que eles queriam. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Parei de me defender. Deixei que Ricardo contasse suas mentiras. Respondi às perguntas seguintes com frases curtas, sem dar brecha para ele me interromper. Eles queriam um atestado de que eu era incapaz? Eles teriam.
Mas o que eles não sabiam é que o meu verdadeiro plano não dependia em nada da opinião daquele médico. Ao sairmos do consultório, Ricardo colocou a mão no meu ombro, com um ar de falso consolo. Eu me afastei do toque dele. Agora eu tinha mais pressa do que nunca. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem do consultório, das mentiras do Ricardo e do silêncio da Patrícia não saía da minha cabeça. Eu me revirava na cama, sentindo uma angústia que não me deixava pregar o olho. A casa estava silenciosa, um silêncio pesado, como se até as paredes soubessem o que estava acontecendo. Decidi levantar e ir até a cozinha, fazer um chá de camomila. Talvez ajudasse a acalmar os nervos. Passei pelo corredor na ponta dos pés, sem acender nenhuma luz. A porta do escritório, que Ricardo e Patrícia usavam como um quartel-general, estava entreaberta. Uma fresta de luz amarelada vazava para o corredor escuro. Eu ia seguir em frente, mas ouvi a voz do meu genro. Ele falava baixo, mas o tom era cortante, cheio de uma urgência que me fez parar. Fiquei imóvel ao lado da porta, prendendo a respiração para ouvir melhor. Não dá mais para esperar, Patrícia, Ricardo sibilou. A Patrícia já tem os documentos do Dr. Lemos. O atestado de deterioração cognitiva dela está assinado. Só precisamos forçar a transferência final do sítio. Cada palavra era como uma pedra caindo no meu estômago. Eu não conseguia me mover. Ouvi um suspiro. A voz da minha filha soou fraca, quase um sussurro. Ricardo, e se ela não quiser? E se ela perceber? A resposta dele veio rápida e cruel. Ela não tem que querer. Ela não tem mais capacidade para decidir nada. O médico confirmou. É para o bem dela. Agora me dá logo esses papéis para eu ver de novo. Naquele instante, eu paralisei. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. O atestado. Deterioração cognitiva. Lembrei do check-up, de quando eu mesma mencionei ao médico que às vezes me sentia um pouco aérea, uma queixa boba de quem está envelhecendo. Eles pegaram aquela frase e a transformaram numa arma. Eles estavam me declarando louca, incapaz, para roubar o que era meu. A traição do Ricardo era esperada, mas ouvir a confirmação da boca da minha própria filha, aquilo me quebrou por dentro. Ela sabia de tudo. Ela estava ajudando. O medo que eu via nos olhos dela não era pela mãe, era medo dele. Sem fazer um único ruído, eu dei um passo para trás, me afastando daquela porta. Voltei para o meu quarto e me sentei na beirada da cama, no escuro. O chá foi esquecido. O sono, impossível. O choque inicial começou a dar lugar a uma clareza fria. Eu tinha a confirmação. Eles tinham um documento para me interditar. A próxima etapa seria me forçar a assinar tudo. Eu precisava agir antes deles. Muito antes. Voltei para a cama, mas não me deitei. Fiquei sentada na escuridão, olhando para o nada. As lágrimas que eu achei que viriam simplesmente não apareceram. O sentimento de traição estava lá. A dor pela atitude da Patrícia também, mas por cima de tudo isso, uma camada de gelo começou a se formar. Aquele choque que me paralisou no corredor se transformou numa frieza que eu nunca tinha sentido antes. Eles achavam que eu era uma velhinha frágil, confusa e fácil de manipular. Eles me subestimaram. Esse foi o primeiro erro deles, e seria o último. Levantei e fui até a janela, passando a mão no vidro frio. Lá fora, a noite estava escura, sem lua. Meu reflexo me encarava de volta. A imagem não era de uma senhora derrotada. O rosto estava marcado pela noite mal dormida. Sim, mas os meus olhos estavam diferentes. Havia uma determinação ali que nem eu mesma reconhecia. Naquele momento, eu entendi que a dona Amélia Boazinha, que aceitava tudo calada para não criar confusão, tinha ficado para trás, lá no corredor, em frente à porta do escritório. A mulher que estava ali agora era outra, uma estrategista. Eu não podia simplesmente confrontá-los. Eles tinham um laudo médico, mesmo que fraudulento. Tinham uma narrativa pronta. Se eu gritasse e os acusasse, só iria confirmar a imagem de idosa descontrolada que eles pintaram para o Dr. Lemos. Eu precisava ser mais inteligente. Precisava jogar o jogo deles, mas com as minhas próprias regras. O primeiro passo era entender a urgência do Ricardo. Por que tanta pressa? Ganância explicava uma parte, mas o desespero dele parecia maior do que isso. Então, uma coisa me veio à mente. A correspondência.
Lembrei de como, nos últimos meses, Ricardo fazia questão de ser sempre o primeiro a pegar as cartas na caixa do correio. Ele dizia que era para me ajudar, para que eu não precisasse ir até o portão. Na época, eu achei um gesto gentil. Agora, eu via a verdade. Ele não estava me ajudando. Ele estava escondendo alguma coisa de mim. A resposta para a pressa dele, para o pânico nos olhos dele, provavelmente estava no meio daqueles envelopes que eu nunca chegava a ver. Meu plano começou a tomar forma ali mesmo, na frente da janela escura. Eu precisava descobrir o que ele tanto escondia. Minha rotina ia mudar. Eu ia acordar mais cedo, ia prestar atenção em cada movimento dele, cada telefonema suspeito, cada saída apressada. Eles achavam que estavam me vigiando, esperando o momento certo para dar o bote. Mal sabiam eles que os papéis tinham se invertido. A caçada tinha começado, e a partir daquele instante, a caçadora era eu. No dia seguinte, eu levantei no meu horário de sempre. Fiz meu café, cuidei das plantas, como se nada tivesse mudado. Patrícia me deu um bom dia tenso, evitando o meu olhar, e Ricardo mal falou comigo. Para eles, eu era a mesma Amélia de sempre, a velhinha que passava os dias em sua rotina tranquila. Mas por dentro, tudo estava diferente. Eu não estava mais apenas vivendo, eu estava observando. Depois do almoço, em vez de ir para o meu quarto tirar meu cochilo habitual, eu peguei um livro e me ajeitei no sofá da sala. Era o lugar perfeito. Dali, eu tinha uma visão clara do corredor, da porta da frente e da entrada do escritório. Eu lia 1 ou 2 páginas e depois deixava o livro cair no meu colo. Fechava os olhos, respirando fundo e de forma regular, imitando um sono leve. Era o meu novo posto de comando. Não demorou muito para eu notar o padrão. Todos os dias, por volta das 11 da manhã, Ricardo começava a ficar inquieto. Ele não conseguia ficar parado. Andava do escritório para a cozinha, da cozinha para a sala, olhava o relógio na parede a cada 5 minutos. Ele ia até a janela, afastava a cortina só um pouquinho e olhava para a estrada de terra que levava ao portão. Ele fazia isso umas 3 ou 4 vezes em menos de meia hora. Não era um comportamento normal. Então, eu ouvia o barulho ao longe. O som fraco da moto do carteiro subindo a estradinha. Era como um gatilho. No instante em que o som ficava mais nítido, Ricardo parava tudo o que estava fazendo. O corpo dele ficava rígido. Ele praticamente corria para a porta, sem nem disfarçar a pressa. Ele não esperava o carteiro chegar na nossa caixa de correio. Ele ia ao encontro dele no portão, pegando a correspondência diretamente da mão do rapaz. Ele voltava para dentro com um maço de cartas na mão. Passava por mim no sofá, certamente achando que eu estava dormindo profundamente. Ele não colocava as cartas na mesinha de centro, como uma pessoa faria normalmente. Ele ia andando e separando os envelopes. Contas de luz, água, alguma propaganda, ele deixava em cima da mesa da cozinha. Mas sempre havia 1 ou 2 envelopes, geralmente brancos e sem identificação de empresa, que ele rapidamente enfiava no bolso da calça. Em seguida, ia direto para o escritório e fechava a porta. Aquilo confirmou tudo. O segredo dele chegava pelo correio. A pressa, o desespero, a urgência em vender o sítio, a resposta estava naqueles envelopes que ele escondia. Eu continuei fingindo dormir, mas minha mente estava trabalhando rápido. Eu precisava saber o que tinha ali. E eu já tinha uma ideia de onde procurar as respostas que ele tentava destruir. O lixo do escritório dele se tornou o meu próximo alvo. A oportunidade que eu esperava apareceu 3 dias depois. Ricardo anunciou no café da manhã que eles precisavam ir até a cidade, resolver umas coisas no banco. Patrícia parecia nervosa, mas concordou. Eu vi a maleta de documentos dele perto da porta. Sabia que aquele era o momento. Observei pela janela da cozinha até o carro dele sumir na poeira da estrada. Esperei mais 10 minutos, só para ter certeza. O silêncio da casa era pesado, cheio de coisas não ditas. Com o coração batendo um pouco mais rápido, eu fui direto para o escritório. Girei a maçaneta devagar. A porta abriu, sem fazer barulho. O lugar era pequeno e abafado. A lixeira de metal ficava ao lado da escrivaninha. Eu me ajoelhei no chão, o que não era fácil para a minha idade, e olhei lá para dentro. Um cheiro azedo de café velho e papel úmido subiu de lá. Estava cheio de papéis amassados, embalagens vazias e borra de café de dias. Minhas mãos tremiam um pouco, mas eu comecei a revirar o conteúdo com cuidado.
Eu não estava procurando por algo específico, apenas por qualquer coisa que parecesse fora do lugar. E então eu vi. No meio de recibos de supermercado e propagandas, havia pedaços de uma folha de papel mais grossa, rasgada em vários pedaços pequenos. Era um trabalho mal feito, como se ele tivesse rasgado com raiva e jogado ali sem pensar. Com a ponta dos dedos, peguei cada pedacinho, tomando cuidado para não deixar nenhum para trás. Levei tudo para a mesa da cozinha, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Com os pedaços alinhados na madeira da mesa, a imagem começou a se formar. Era uma carta de cobrança. O nome de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar estava no topo, com o endereço de um bairro perigoso da capital. A carta era endereçada a Ricardo. As palavras eram duras e diretas. Falavam de uma dívida, de um prazo final que já tinha passado e de consequências graves se o pagamento não fosse feito. O valor era astronômico. Era mais dinheiro do que o sítio valia. Aquilo me deixou em choque. Não era ganância, era pânico. Ricardo não queria vender o sítio para ficar rico. Ele precisava vender para salvar a própria pele. Mas algo me dizia que tinha mais coisa. Voltei para o escritório. A lixeira já tinha me dado a motivação, mas eu sentia que a traição estava em outro lugar. Meus olhos passaram por toda a sala. A mesa estava bagunçada, com canetas e papéis espalhados. A impressora, no canto da mesa, parecia um pouco torta. Por instinto, eu fui até lá e a levantei. E foi aí que eu vi. Escondido debaixo dela, havia um monte de folhas de papel sulfite. Não eram documentos, eram folhas e mais folhas de prática. Na primeira, meu nome, Amélia, estava escrito de forma trêmula e desajeitada. Na segunda, um pouco melhor. Na 10ª, a caligrafia era quase idêntica à minha. Ricardo estava treinando para falsificar minha assinatura. Ver aquilo doeu mais do que a carta da dívida, porque aquilo provava que Patrícia sabia. Ela entrava naquele escritório todos os dias. Ela via o pai dos filhos dela treinando para me roubar e não fazia nada. O medo dela pelos agiotas era maior que o amor por mim. Eu juntei as folhas de prática com os pedaços da carta de cobrança. Guardei tudo no fundo do meu armário, debaixo de uns lençóis velhos. Eu tinha a prova que precisava. Agora, eu tinha que agir. E eu sabia que não podia fazer isso sozinha. Foi quando o nome do Dr. Sampaio, meu antigo advogado, veio à minha mente. Peguei o telefone. Eu disquei o número de memória, mesmo sem usar há anos. A voz do Dr. Sampaio do outro lado da linha era a mesma, calma e firme. Eu não entrei em detalhes pelo telefone. Apenas disse: Dr. Sampaio, sou eu, Amélia. Preciso da sua ajuda. Estão tentando tomar o que é meu, usando meu nome. Marquei uma reunião para o dia seguinte na cidade. Desliguei o telefone e senti a primeira faísca de controle em muito tempo. No dia seguinte, peguei o primeiro ônibus. Na minha bolsa, dentro de um envelope, estavam os pedaços da carta de cobrança e as folhas com as assinaturas falsificadas. O escritório do Dr. Sampaio era como eu me lembrava, organizado e silencioso. Sentei na cadeira à frente da sua mesa e, sem dizer uma palavra, coloquei as folhas sobre a madeira escura. Ele pegou primeiro as folhas de prática. Olhou para a minha assinatura e depois para as tentativas de Ricardo. Seus olhos se estreitaram. Isso é fraude, Dona Amélia. Uma tentativa de fraude grosseira. Depois, ele juntou os pedaços da carta de cobrança, lendo as palavras duras e o valor absurdo. Ele não me perguntou sobre a dívida. Ele entendeu que aquilo era o motivo, não a desculpa. Ele olhou para mim por cima dos óculos e disse: eles vão usar a força, a coação e essa suposta deterioração cognitiva para te fazer assinar. Mas nós vamos agir antes. Foi ele quem me deu a solução. Uma solução que era elegante e definitiva. Ele me explicou o plano. A gente criaria uma fundação de caridade em meu nome. O sítio seria doado integralmente para essa fundação, para amparar crianças da região. Mas a parte mais importante era o contrato de usufruto. Eu teria o direito de morar no sítio até o fim da minha vida. Ninguém poderia me tirar de lá, e a propriedade não poderia ser vendida ou usada como garantia para dívidas de terceiros. A ideia era brilhante. Eu não estaria apenas me protegendo, estaria transformando a ganância deles em algo bom. A semana seguinte foi uma correria. Dr. Sampaio cuidou de toda a burocracia. Fomos ao cartório, assinamos os papéis. O oficial leu os termos em voz alta. Doação para a Fundação de Amparo à Criança Carente de Minas Gerais.
Usufruto vitalício e irrevogável para Amélia de Souza. Quando ele bateu o carimbo, o som ecoou na sala silenciosa. Eu senti um alívio que quase me deixou tonta. Estava feito. O sítio estava seguro. Eu estava segura. Mas ainda faltava uma coisa. Voltei para casa com as cópias dos documentos. Naquela mesma noite, enquanto Patrícia e Ricardo dormiam, fui para a cozinha. Fiz uma cópia da carta de cobrança que encontrei no lixo. Juntei com uma cópia do novo registro do sítio, provando que a propriedade agora pertencia à fundação. Coloquei tudo num envelope pardo, sem remetente. No dia seguinte, peguei outro ônibus, mas para a cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. Fui até a agência dos Correios e enviei o envelope para o endereço do agiota. Eu não ia deixar a dívida deles cair sobre mim. Eles precisavam saber que o prêmio deles tinha desaparecido. Quando cheguei de volta ao sítio, tudo parecia normal. Patrícia estava na cozinha preparando o almoço. Ricardo não estava em casa. Ela me perguntou onde eu tinha ido e eu apenas disse que fui resolver umas coisas no centro. Ela não insistiu. Acho que ela estava com medo de saber a verdade, ou talvez simplesmente não se importasse mais. Eu agi como se nada tivesse acontecido. Ajudei a pôr a mesa, comi em silêncio e depois fui cuidar das minhas roseiras no jardim. Por fora, eu era a mesma Amélia de sempre. Por dentro, eu estava apenas contando o tempo. Os 2 dias seguintes foram tensos. O ar na casa era pesado. Ricardo chegava em casa cada vez mais tarde e com o rosto mais fechado. Eu o ouvia andando de um lado para o outro no quarto durante a noite. A carta que eu enviei para o agiota provavelmente já tinha chegado. A pressão sobre ele devia estar aumentando. Patrícia, por sua vez, mal me olhava nos olhos. Quando estávamos no mesmo cômodo, ela arrumava uma desculpa para sair. Ela lavava a mesma louça 2 vezes, arrumava armários que já estavam em ordem, qualquer coisa para não ter que encarar a mãe que ela estava traindo. Eu não sentia raiva, eu não sentia tristeza, eu sentia uma calma estranha, uma certeza. Eu tinha colocado as peças no tabuleiro. Agora, eu só precisava esperar a jogada deles. Eu sabia que não ia demorar. A paciência de Ricardo estava no fim. Ele precisava do dinheiro, e precisava rápido. Ele não sabia, mas a única coisa que ele tinha agora era uma dívida enorme e uma propriedade que não valia nada para ele. A armadilha estava montada. Eu só precisava que ele andasse até ela. Foi na manhã do 3º dia que a paciência dele acabou. Eu estava na varanda tomando meu café, quando ele e Patrícia saíram da casa. Ele tinha um envelope grosso na mão. Patrícia estava pálida e olhava para o chão. Ricardo parou na minha frente. Seu rosto era uma máscara de falsa preocupação. Mãe, eu e a Patrícia precisamos ter uma conversa séria com você. Na sala. Agora. Eu sabia que aquele era o momento. Coloquei minha xícara no pires com cuidado, me levantei e segui os 2 para dentro. Para o fim de tudo aquilo, a sala de estar parecia menor do que o normal. Ricardo se sentou na poltrona do meu falecido marido, como se fosse o dono do lugar. Patrícia ficou em pé perto da janela, de costas para nós. Ele jogou o envelope na mesa de centro. O som do papel batendo na madeira foi seco. De dentro, ele tirou uma escritura e outro documento que parecia uma procuração. Eram as falsificações. Ele empurrou os papéis na minha direção junto com uma caneta. O tom dele era frio, sem a falsa preocupação de minutos atrás. Mãe, você não entende mais de finanças. Está na hora de descansar. Ele apontou para os papéis. Isso aqui é a venda do sítio. O comprador já está esperando. Você vai assinar e depois vai arrumar suas coisas. Tem um lugar ótimo para você em Juiz de Fora. Um asilo. Ele me olhou com nojo. Assine isso, velha. Você tem 30 minutos para sair. Patrícia se encolheu perto da janela, mas não disse uma palavra. O silêncio dela era uma faca. Eu olhei para o meu genro. O desespero estava estampado no rosto dele, disfarçado de autoridade. Ele achava que tinha vencido. Eu olhei para a minha filha. Ela tinha feito a escolha dela. Então eu sorri. Um sorriso pequeno, que não chegou aos meus olhos. Peguei a caneta que ele ofereceu. Senti o peso dela na minha mão. Por um segundo, eles pensaram que eu ia assinar. A respiração de Ricardo ficou suspensa. Mas em vez de levar a caneta ao papel, eu a coloquei de volta na mesa. Com a outra mão, peguei um envelope que estava no bolso do meu avental. Era fino, continha apenas uma folha.
Deslizei o envelope pela mesa até parar bem em cima da escritura falsa dele. O sítio não pode ser vendido hoje, Ricardo, nem amanhã, nem nunca. Ele franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Para de inventar história. Eu não estou inventando, respondi com a voz calma. Ontem eu doei o sítio para uma fundação, a Fundação de Amparo à Criança Carente de Minas Gerais. A propriedade é deles agora. Fiz uma pausa e olhei para Patrícia, que finalmente se virou para me encarar, com os olhos arregalados. Eu tenho o usufruto vitalício. Isso quer dizer que eu moro aqui até morrer. Mas você não tem mais nada para roubar. Ricardo ficou branco. Ele se levantou de um salto. Isso é mentira. Você é uma velha senil. Não pode fazer isso. Ah, eu posso. E eu fiz. Continuei no mesmo tom. E a propósito, o seu credor sabe que você está sem o sítio. Eu mandei uma cópia do novo registro para ele. Ele sabe exatamente onde te encontrar. Nesse exato momento, um som começou a crescer do lado de fora. Um som baixo que foi ficando cada vez mais alto. Uma sirene. Doutor Sampaio tinha me avisado que alertaria a polícia sobre a tentativa de fraude no momento em que eu desse o sinal. Meu sinal foi o tempo que levei para entrar na sala. A sirene parou em frente ao nosso portão. Ricardo se virou para a janela, o pânico tomando conta do seu rosto. Ele olhou para Patrícia, procurando ajuda, mas ela o encarava com puro terror. Ela entendeu. Ao tentar me roubar, ele tinha destruído qualquer proteção que a família tinha. Ele nos expôs a tudo. 2 policiais bateram na porta. Eu mesma me levantei para abrir. Eu não dormi naquela noite. Não por medo, mas por clareza. A imagem da minha assinatura, praticada de novo e de novo por Ricardo, não saía da minha cabeça. A traição de Patrícia era um peso no peito, mas eu não podia deixar aquilo me paralisar. Eu precisava agir e precisava ser rápido. Assim que o dia amanheceu, liguei para o Dr. Sampaio. Ele era advogado da família há anos, cuidou do inventário do meu marido e sempre foi um homem correto. Expliquei a situação, a pressão para vender, a conversa que ouvi sobre me declararem incapaz. Omiti a parte da dívida com o agiota. Não queria que aquilo parecesse vingança, mas sim proteção. Ele me ouviu em silêncio do outro lado da linha e, depois de um tempo, disse que tinha uma solução definitiva e legal. 2 dias depois, eu estava no cartório do centro da cidade. Era um lugar silencioso, com móveis escuros e cheiro de papel antigo. Eu tinha colocado o meu melhor vestido, um azul que meu marido gostava. Queria estar apresentável para o ato mais importante da minha vida desde o meu casamento. Dr. Sampaio estava ao meu lado, sério e profissional. Ele me passou um conjunto de papéis. Era o contrato de doação. Eu li o título em voz alta, só para mim. Fundação de Amparo à Criança Carente de Minas Gerais. Respirei fundo. Peguei a caneta que o tabelião me ofereceu. Minha mão estava firme, não tremeu nem por um segundo. Assinei meu nome completo na linha pontilhada. O som da caneta no papel era a única coisa que se ouvia na sala. Cada letra era uma confirmação. Eu estava colocando uma proteção ao redor do sítio, uma proteção que ninguém poderia derrubar. Quando terminei, não senti alívio. Senti uma calma estranha. Era como fechar uma porta para sempre. Aquele sítio não era mais meu, legalmente falando. Mas, pelo contrato de usufruto vitalício, ele estaria comigo até o fim. E o mais importante, não poderia ser de mais ninguém. Ricardo e Patrícia não poderiam vendê-lo, usá-lo como garantia ou perdê-lo. O jogo deles tinha acabado ali. Saindo do cartório, Dr. Sampaio já tinha tudo preparado. Uma cópia autenticada do novo registro de propriedade e a carta de cobrança rasgada que eu encontrei no lixo. Ele colocou tudo num envelope pardo, sem remetente. Eu mesma fui até o correio e enviei para o endereço do agiota. Era uma mensagem anônima e clara. O prêmio que vocês estavam esperando não existe mais. Voltei para o sítio. Patrícia e Ricardo não notaram nada. Eles estavam ocupados demais com os próprios planos, com a certeza da vitória. Eu fiz meu café, sentei na varanda e esperei. Eu sabia que não ia demorar. A paciência de Ricardo estava acabando e eu tinha acabado de tirar dele a única coisa que poderia salvá-lo. Naquele dia, no escritório dele, Dr. Sampaio foi muito claro. Ele não usou palavras difíceis de advogado.
Pelo contrário, pegou uma folha de papel e desenhou um quadrado. Dona Amélia, imagine que este quadrado é o seu sítio. A propriedade, legalmente, tem 2 direitos principais: o direito de ser o dono no papel, que permite vender, e o direito de usar a terra, que permite morar, plantar, viver aqui. Ele desenhou uma linha no meio do quadrado. O que vamos fazer é separar essas 2 coisas. A senhora vai doar o direito de propriedade, a posse do papel, para a fundação. Eles se tornam os donos legais. Ricardo não poderá mais tocar nisso, porque não será mais seu para ele herdar ou forçar a venda. Eu entendi a lógica, mas uma dúvida surgiu. E eu, Dr. Sampaio, onde eu fico nisso? Ele sorriu de leve. A senhora fica com a parte mais importante, o direito de usar. Nós vamos registrar um contrato de usufruto vitalício e irrevogável. Vitalício quer dizer que vale por toda a sua vida. Irrevogável quer dizer que ninguém, nem mesmo a fundação, pode cancelar. Ele se inclinou para a frente com uma seriedade que me acalmou. Na prática, nada muda no seu dia a dia. A senhora continua morando aqui, cuidando de tudo. Mas legalmente, a senhora se torna intocável. O sítio não pode ser usado para pagar dívidas de terceiros, não pode ser vendido por sua filha ou genro, não pode ser tomado. A senhora não é mais a proprietária, mas sim a guardiã perpétua deste lugar, a dona da vida que acontece aqui dentro. Eu perguntei o que aconteceria se Ricardo tentasse vender mesmo assim, usando algum documento falso. Ele não pode, Dr. Sampaio respondeu com firmeza. Ele estaria tentando vender algo que não pertence a ele. É um crime, é fraude. Aquela palavra, fraude, era exatamente o que ele estava planejando fazer comigo. A explicação do Dr. Sampaio não era só uma solução, era a descrição exata do antídoto para o veneno que eles estavam preparando. Por isso, quando assinei aquele papel no cartório, eu não tive dúvida. Lembrar daquela conversa me deu força enquanto eu esperava na varanda. Eu não estava apenas me defendendo, eu estava usando a própria lei para me proteger. Eu era, como ele disse, intocável na minha própria terra. Foi quando ouvi a voz de Ricardo lá de dentro me chamando. O tom dele era urgente e falso, cheio de uma autoridade que ele achava que tinha. A hora tinha chegado. Eu me levantei e caminhei para a sala. A sala de estar parecia menor, mais abafada. Ricardo estava de pé, perto da mesa de centro, com os braços cruzados. A postura dele era de quem estava prestes a dar uma ordem, não a ter uma conversa. Patrícia estava sentada no sofá, encolhida, e não levantou o olhar quando entrei. A tensão no ar era tão óbvia que eu podia sentir. Eu caminhei devagar, sem pressa, e me sentei na poltrona de sempre, de frente para eles. Era o meu lugar. Ricardo não perdeu tempo. Ele se inclinou e pegou uma pasta de cima da mesa. Abriu e tirou de dentro algumas folhas. Ele as jogou na minha frente. Reconheci o formato da escritura do sítio e um outro documento que parecia uma procuração. Não precisei ler para saber o que era. Eram os papéis da minha ruína, a versão deles da história. Ele empurrou os papéis na minha direção com o dedo indicador. Mãe, ele começou, mas a palavra soou forçada, errada. A gente precisa conversar sobre o futuro. Você está velha demais para entender de finanças, para cuidar de tudo isso sozinha. É um fardo muito grande. Ele fez uma pausa, como se estivesse me dando um presente. Eu continuei em silêncio, apenas olhando para ele. A paciência dele se esgotou em segundos. A máscara de genro preocupado caiu. O rosto dele se contorceu numa expressão de desprezo. Foi quando ele disse, com um nojo na voz que eu nunca vou esquecer: assine isso, velha. Nós vendemos o sítio hoje. Você tem 30 minutos para arrumar sua mala e ir para um asilo em Juiz de Fora. Já está tudo arranjado. As palavras dele não me atingiram como ele esperava. Não houve choque, não houve dor. Era apenas a confirmação final de tudo o que eu já sabia. Eu olhei para ele sem piscar. Meu olhar se moveu para a minha filha, Patrícia. Ela continuava sem me encarar. Olhava para as próprias mãos que estavam fechadas em seu colo. O ombro dela tremia um pouco. Eu vi o conflito nela, mas também vi a escolha que ela tinha feito. Ela tinha escolhido o lado dele. Por medo ou por conveniência, não importava mais. A traição dela estava ali, silenciosa e completa. Ela não disse uma palavra para me defender. O silêncio ficou pesado na sala. Ricardo me encarava, esperando uma reação. Ele esperava lágrimas, súplicas,
talvez um ataque de raiva. Ele queria que eu me descontrolasse para provar o ponto dele, para validar o atestado de deterioração cognitiva que eles tinham conseguido. Mas tudo o que eu sentia era uma clareza gelada. Eu sabia exatamente o que fazer. Lentamente, estendi a mão. Peguei a caneta que ele tinha deixado ao lado dos papéis. Segurei a caneta, sentindo o plástico liso e frio contra os meus dedos. O peso dela era quase nada, mas representava o fim da minha vida como eu a conhecia. Ricardo me olhava com impaciência, o pé dele batendo de leve no chão. Ele esperava minha assinatura, o último ato de rendição. Patrícia continuava com a cabeça baixa. Eu podia sentir o olhar de Ricardo em mim, esperando o momento em que eu finalmente cederia. Mas eu não ia assinar. Em vez disso, deixei a caneta rolar da minha mão e cair sobre os papéis com um barulho baixo. Olhei em volta da sala, como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Pisquei devagar, forçando uma expressão de confusão. Onde eu estou? Murmurei, com a voz um pouco trêmula. Ricardo soltou um suspiro de irritação, mas também vi um brilho de satisfação nos olhos dele. Para ele, era a prova final de que eu estava perdida. Meu olhar se fixou em um copo d'água que estava na mesinha ao lado da minha poltrona. Estendi a mão, fazendo-a tremer de propósito. Meus dedos tocaram o vidro frio, mas em vez de segurá-lo, eu o empurrei. O copo tombou e a água se espalhou pela madeira escura, escorrendo para o tapete. Ninguém se moveu para limpar. Patrícia nem se mexeu. Ricardo apenas balançou a cabeça em desdém. A velha estava dando trabalho até o último minuto. Ignorei a poça que eu mesma tinha feito. Levei a mão ao bolso do meu vestido e tirei de lá um pequeno frasco de comprimidos. Eram os meus remédios de pressão, que eu tomava todo dia. Abri a mão e estendi o frasco na direção de Patrícia. Filha, leia para mim, por favor. O que está escrito aqui? A vista da sua mãe não anda boa hoje. Não consigo enxergar essas letrinhas. Patrícia finalmente levantou a cabeça. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos. Ela olhou para o frasco na minha mão, depois para Ricardo e então de volta para mim. Ela não pegou o frasco. Ela parecia paralisada entre a pena e a culpa. Eu mantive a mão estendida, firme, esperando. Era a última chance dela de escolher um lado, de ter um último gesto de decência. Ela não fez nada. Apenas ficou ali, olhando. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Ele deu uma risada baixa, um som feio e cheio de desprezo. Ele olhou para mim, a velha confusa que derramava água e não conseguia ler um rótulo de remédio. Eu vi o sorriso se espalhar pelo rosto dele, um sorriso de vitória total. Ele estava convencido de que tinha ganhado. Ele achava que eu era um caso perdido, pronta para ser descartada. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Enquanto ele saboreava sua vitória, uma calma imensa se instalou em mim. O que ele via era uma idosa frágil, à beira de ser despachada. Mas por dentro eu sentia uma paz que não tinha há meses. Essa paz não nasceu ali, naquele momento de humilhação. Eu a conquistei na noite anterior, sozinha na varanda. Depois que o doutor Sampaio me ligou para confirmar que todos os documentos da fundação estavam registrados e o plano estava em andamento, eu saí para tomar um ar. A noite em Minas estava fresca, o céu limpo e cheio de estrelas. Sentei na minha cadeira de balanço, a mesma em que meu falecido marido, Antônio, costumava passar as tardes. Olhei para o céu e comecei a conversar com ele, como fazia de vez em quando. Antônio, meu velho, eu disse baixinho, para o silêncio da noite. Amanhã vai ser um dia difícil. Eles vão tentar tirar tudo de nós. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro da terra úmida. Eles acham que eu não sei de nada. Acham que estou doente, que perdi o juízo. Estão com os papéis prontos. Eu não senti vontade de chorar. Era mais como fazer um relatório, um que eu precisava entregar a ele. A nossa Patrícia, ela está no meio disso, continuei. Eu sei que ela está com medo do Ricardo e dos credores dele, mas o medo fez ela tomar a decisão errada. Ela escolheu ficar contra a própria mãe. Uma pontada de tristeza veio, mas eu a afastei. Não era hora para isso. A hora disso já tinha passado. Eu sei que você ficaria decepcionado, mas eu preciso proteger o que a gente construiu. A nossa casa, as nossas memórias. Balancei devagar na cadeira. O rangido da madeira era um som familiar e reconfortante. Eu fiz uma coisa hoje, Antônio. Uma coisa que você teria aprovado. Eu doei o sítio. Ele não é mais nosso.
Agora pertence a uma fundação para crianças. Eu posso morar aqui até o meu último dia. Ninguém pode me tirar. Mas eles também não podem vender. Nunca. Olhei para a constelação que a gente chamava de nosso cantinho do céu. Amanhã, a nossa família como a gente conheceu vai acabar. Mas o nosso legado, a nossa história, vai ficar segura. Eu te prometo. Fiquei ali por mais um tempo, sentindo uma despedida silenciosa. Não da casa, mas da vida que eu tive nela. Foi ali, sob as estrelas, que eu me despedi da minha filha e aceitei o que precisava ser feito. E foi com a força daquela promessa que eu voltei meu olhar para o Ricardo. Eu baixei lentamente a mão que segurava o frasco de remédios e o guardei de volta no bolso do meu vestido. Eu olhei para Ricardo. O sorriso dele era de quem tinha acabado de ganhar um jogo. Ele viu meu gesto de guardar o remédio como uma rendição. Para ele, a velha confusa tinha finalmente desistido de lutar. Ele se inclinou sobre a mesa, o corpo grande ocupando todo o espaço, e empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Uma caneta foi colocada ao lado, com um clique seco na madeira. A voz dele saiu baixa, mas cortante. Mãe, você está velha demais para entender finanças. Assine isso. Vendemos o sítio hoje. Ele fez uma pausa, olhando para mim como se eu fosse um inseto. O desprezo no olhar dele era visível. Você tem 30 minutos para arrumar sua mala e ir para um asilo em Juiz de Fora. Ele disse a palavra asilo com nojo, como se estivesse falando de lixo. Eu não senti raiva, não senti tristeza. Naquele momento, eu não senti nada. Era como se eu estivesse assistindo a uma cena de filme, e a personagem principal não era eu. Olhei para a Patrícia. Ela não conseguia me encarar. O rosto dela estava virado para a janela, para a escuridão lá fora. Ela estava se recusando a ver o que tinha ajudado a criar. O silêncio na sala era pesado. Todos esperavam a minha assinatura, o último ato da minha vida como dona daquela casa. E antes que o confronto final acontecesse e que a verdade viesse à tona, se você acredita que a dignidade não tem preço e que a justiça é o prato mais saboroso quando servido frio, apoie nossa comunidade. Sua inscrição nos ajuda a contar mais histórias de força como a de Amélia. Depois daquela pequena pausa, eu olhei de volta para Ricardo. Ele estava impaciente, batendo os dedos na mesa. A vitória estava tão perto que ele mal conseguia se conter. Foi então que eu sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de quem sabe de algo que ninguém mais sabe. Um sorriso frio e calmo. Peguei a caneta que ele tinha colocado ali. Senti o plástico liso nos meus dedos. Ricardo se inclinou para a frente, os olhos fixos na minha mão, esperando o movimento da assinatura. Ele achava que eu ia assinar, mas minha mão não foi para o papel da escritura. Ela foi para o outro bolso do meu vestido. De lá, eu tirei um envelope branco, grosso e selado. Eu deslizei o envelope pela mesa até ele parar bem na frente de Ricardo, cobrindo a linha onde minha assinatura deveria estar. Ricardo olhou para o envelope. Depois olhou para mim. A confusão no rosto dele durou só um segundo. Logo foi substituída por uma raiva contida. Ele achou que era algum tipo de truque, alguma tentativa desesperada de ganhar tempo. Ele não abriu. Apenas me encarou, esperando uma explicação. Patrícia, pela primeira vez na noite, virou o rosto da janela e olhou para a mesa. Ela viu o envelope, mas não entendeu nada. Minha voz saiu firme, sem tremer. O sítio não pode ser vendido hoje, Ricardo. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Ah, não? E por que não, velhinha? Você perdeu a caneta? Eu ignorei a ofensa. Continuei falando, com a mesma calma. Ontem, eu o doei para uma fundação. A Fundação de Amparo, a criança carente de Minas Gerais. O sorriso dele desapareceu. Ele olhou para Patrícia, como se procurasse uma confirmação de que eu estava delirando. Patrícia apenas balançou a cabeça, tão perdida quanto ele. Eu tenho o usufruto vitalício e irrevogável, expliquei, como se estivesse lendo um documento. Isso significa que eu posso morar aqui até o meu último dia. Ninguém pode me tirar, mas a propriedade não é mais minha. Portanto, não pode ser vendida, nem dada, nem usada como garantia. Eu fiz uma pausa e olhei diretamente para ele. Você não tem mais nada para roubar. Ricardo levantou da cadeira de um pulo. A madeira rangeu com a força do movimento. Isso é mentira. Sua velha caduca. Você está inventando isso. Ele esticou a mão para pegar os papéis da escritura falsa, como se aquilo fosse a prova da realidade dele.
Eu continuei. E a propósito, o seu credor sabe que você está sem o sítio, e ele sabe exatamente onde te encontrar. Eu mandei uma cópia do novo registro de propriedade para ele hoje de manhã. Eu não podia deixar que a dívida de vocês caísse sobre mim. Foi nesse momento que um som começou a vir de longe. Um som que ficava cada vez mais alto, cortando o silêncio da noite. Era uma sirene. Ricardo ficou pálido. A cor sumiu completamente do rosto dele. Ele se virou para Patrícia, procurando ajuda, procurando uma saída, mas ela só olhava para ele com um terror estampado nos olhos. Naquele instante, ela entendeu tudo. Ela percebeu que, ao tentar me roubar, Ricardo tinha destruído a única proteção que a família tinha. Ele nos expôs à ira dos agiotas. E agora, a lei. A sirene não era mais um som distante. Estava na nossa porta. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar na janela, iluminando o rosto aterrorizado de Patrícia e o desespero no de Ricardo. Ele olhou da janela para mim, depois para a porta, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga que não existia. A raiva dele se transformou em pânico puro. Ele não gritou mais. Ele não falou mais nada. O som da sirene parou abruptamente e, no silêncio que se seguiu, ouvimos batidas firmes na porta da frente. Ninguém se moveu por um segundo. As batidas vieram de novo, mais fortes. Polícia! Abram a porta! Ricardo deu um passo para trás, tropeçando na perna da cadeira. Ele olhou para Patrícia, com os olhos arregalados, implorando por uma solução que ela não tinha. Ela apenas chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que tinha acabado. Eu me levantei e caminhei lentamente até a porta. Minhas pernas estavam firmes. Minha mão não tremeu quando eu girei a maçaneta. 2 policiais estavam parados na varanda. Um deles, mais velho, olhou para mim e depois para dentro da sala. Dona Amélia? Ele perguntou. Sou eu, respondi com a voz calma. Recebemos uma denúncia do seu advogado, Dr. Sampaio, sobre uma tentativa de fraude e coação envolvendo a escritura desta propriedade. Ele olhou por cima do meu ombro e viu Ricardo, parado perto da mesa. O policial apontou. A denúncia é contra aquele senhor, Ricardo de Almeida? Eu apenas assenti. Os policiais entraram. Eles foram direto até Ricardo. Ele não resistiu. Não havia mais luta dentro dele. Ele apenas ficou parado enquanto um dos policiais lia seus direitos e colocava as algemas em seus pulsos. Patrícia soluçou alto quando ouviu o clique do metal se fechando. Ricardo me olhou uma última vez enquanto era levado. Não havia ódio no olhar dele. Apenas um vazio. A derrota completa. Ele sabia que tinha perdido tudo, não só o sítio, mas a liberdade. A porta se fechou e a viatura foi embora, levando com ela todo o barulho e a tensão. A sala ficou em silêncio de novo. Só se ouvia o choro baixo de Patrícia. Eu não olhei para ela ainda. Fui até a mesa, peguei os papéis falsificados que Ricardo queria que eu assinasse e os rasguei ao meio. Depois, rasguei de novo. Foi só então que me virei para encarar minha filha. Ela estava encolhida no sofá, o rosto manchado de lágrimas e maquiagem borrada. Ela não olhava para mim. Olhava para as próprias mãos que tremiam no seu colo. Por um momento, a casa ficou tão quieta que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede da cozinha. Era um som que sempre me trouxe paz, mas agora só marcava o tempo de um silêncio pesado. Eu não senti pena, não senti raiva, senti um vazio. Era como olhar para uma estranha sentada no meu sofá. Mãe, ela sussurrou, a voz embargada. Me perdoa, eu não queria. Ele disse que os agiotas... Eu a interrompi. Não com um grito, mas com uma voz firme e baixa. Você sabia o que ele estava fazendo, Patrícia? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ela levantou o olhar para mim, surpresa com a minha calma. Você viu ele praticando a minha assinatura por semanas. Você ouviu ele no telefone com o Dr. Lemos, planejando me declarar incapaz. Você estava lá, e você não fez nada. Cada fato era uma pedra que eu colocava entre nós. Eu tive medo, mãe, ela soluçou. Medo do que ele podia fazer, do que os credores podiam fazer com a gente. Ele disse que eles viriam atrás de nós. Eu caminhei até a janela e olhei para a escuridão lá fora. O sítio estava em paz, as árvores não se mexiam. Era a mesma noite de sempre, mas tudo tinha mudado. Seu medo te fez escolher ele em vez de mim. Eu disse ainda de costas para ela.
Você achou que me sacrificar era a solução mais fácil. Acharam que a velha aqui não ia reagir. Eu me virei de volta para ela. As lágrimas dela não me comoviam mais. Eram apenas água. Ele te usou, Patrícia. Ele usou seu medo para te transformar em cúmplice. E você deixou. Pelo quê? Para salvar um homem que afundou vocês dois? Para salvar uma vida que já estava perdida? Ela não respondeu. Apenas chorava mais baixo. Eu respirei fundo. A decisão já estava tomada na minha cabeça. Não havia mais o que discutir. Eu não consigo mais olhar para você e ver minha filha, falei, com a voz completamente neutra. Eu vejo a pessoa que estava pronta para me colocar num asilo e me deixar para morrer. Eu vejo a pessoa que segurou a caneta para o seu marido roubar tudo o que eu tinha. Ela abriu a boca para falar, para protestar, talvez para pedir perdão de novo. Eu levantei a mão. Acabou. Não há mais nada a ser dito esta noite. Fui até a porta da sala e parei ali, olhando para ela. Arrume suas coisas, eu quero que você saia de manhã. O rosto dela se desfez. Ela começou a chorar de novo, mas era um choro diferente agora. Não era de medo ou culpa. Era o choro de quem percebeu que não havia mais volta. Mãe, por favor, ela implorou, se levantando do sofá. Não faz isso. Para onde eu vou? Eu não tenho ninguém. Não tenho dinheiro. Eu a encarei, sem me mover da porta. Isso era algo que você deveria ter pensado antes, respondi, sem nenhuma emoção na voz. Antes de ajudar seu marido a tentar me roubar. Antes de concordar em me internar. Ela deu um passo na minha direção, com a mão estendida. Eu não recuei, mas meu olhar foi o suficiente para fazê-la parar. Você não está sozinha por minha causa, Patrícia. Você está sozinha por causa das suas escolhas. Você escolheu ele. Virei as costas para ela e fui até o meu quarto. Abri a gaveta da minha cômoda, onde guardava um pouco de dinheiro para emergências. Peguei algumas notas. Não era muito, mas era o suficiente para algumas passagens de ônibus e para que ela se virasse por alguns dias. Voltei para a sala e coloquei o dinheiro na mesinha de centro. Isso é para você ir para onde quiser. Para a casa de uma amiga, para outra cidade. Não me importa. Mas amanhã de manhã, eu não quero mais te ver aqui. Ela olhou para o dinheiro e depois para mim, chocada. Acho que ela esperava que eu a abraçasse, que eu a perdoasse. Mas essa parte de mim tinha morrido. Eu não era mais a mãe que perdoava tudo. Eu era a mulher que tinha sobrevivido. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Não a tranquei. Não tinha mais medo. Eu sabia que ela não tentaria nada. A luta tinha acabado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama de olhos abertos, ouvindo os barulhos que vinham do quarto dela. O som suave de gavetas abrindo e fechando. O zíper de uma mala sendo fechado. Passos lentos pelo corredor. Cada som era um ponto final em um capítulo da minha vida. Eu não chorei. Apenas escutei, sentindo a casa se esvaziar aos poucos. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta da cortina, eu me levantei. Vesti minhas roupas de sempre, fiz um café e me sentei na varanda, como fazia todas as manhãs. A neblina ainda cobria o pasto. O ar estava frio e limpo. Pouco tempo depois, ouvi a porta da sala se abrir. Patrícia apareceu, carregando uma única mala. Estava com o rosto inchado, os olhos vermelhos. Ela parou a alguns metros de mim. Eu já vou, ela disse, com a voz rouca. Eu apenas assenti com a cabeça, tomando um gole do meu café. Ela ficou ali por mais um instante, esperando algo, uma palavra, um olhar. Eu não dei. O silêncio se estendeu entre nós. Mãe, ela começou, mas a voz falhou. Adeus, Patrícia, eu disse, olhando para o horizonte. Ela entendeu. Era o fim. Ouvi seus passos se afastando na terra batida, o barulho do portão do sítio se abrindo e fechando. Esperei até não ouvir mais nada. Então, respirei fundo. O ar nunca pareceu tão puro. Pela primeira vez em meses, eu estava em paz na minha própria casa. Fiquei ali sentada por um bom tempo. O café esfriou na xícara, mas eu nem percebi. Eu apenas observava o sol subir, iluminando o vale e queimando a neblina. A casa estava completamente silenciosa. Um silêncio que, pela primeira vez, não era de solidão. Era de tranquilidade. Era o som da minha própria paz. Quando terminei, levantei e entrei em casa. Havia trabalho a ser feito. Fui direto para o quarto que eles usavam. A cama estava desarrumada. Patrícia tinha deixado algumas coisas para trás, provavelmente na pressa. Um livro na mesinha de cabeceira, um par de sapatos velhos perto da porta. Em cima da cômoda, uma fotografia nossa.
de quando ela era criança, sorrindo no meu colo. Olhei para a foto por um segundo. Senti uma pontada de tristeza, mas foi rápido. Guardei a foto numa caixa, junto com outras memórias antigas. Peguei um saco de lixo grande e comecei a juntar tudo o que era deles. Não queria nenhum vestígio ali. Depois de limpar o quarto, me senti mais leve. O ar dentro de casa parecia circular melhor. Foi então que meu telefone tocou. Era o Dr. Sampaio, meu advogado. Ele queria saber se tudo tinha corrido bem, se eu estava segura. Eu disse que sim, que Patrícia já tinha ido embora. Ele pareceu aliviado. Aproveitei para perguntar sobre os próximos passos com a fundação. Ele me explicou que os representantes viriam me visitar na semana seguinte para começarmos a planejar as atividades no sítio. A ligação foi direta e profissional. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sítio parecia diferente, maior. Não era mais só a minha casa, um pedaço de terra a ser defendido. Era um projeto, um lugar que logo teria um propósito muito maior do que apenas ser herança de alguém. A fundação queria criar um espaço para crianças da cidade terem contato com a natureza. Eles iriam construir pequenos chalés para elas passarem os fins de semana. Teriam uma horta comunitária. Aprenderiam sobre os animais. A ideia de ter risada de criança correndo por aqui, onde antes só havia tensão e sussurros, me deu uma energia que eu não sentia há anos. Eu tinha um novo propósito. Não era mais só a viúva, a mãe traída, a velha que precisava se defender. Eu era a guardiã de um lugar que faria a diferença. A dor da traição ainda estava lá, em algum canto, mas estava diminuindo. Estava sendo substituída por outra coisa, por esperança. Perdi uma filha, sim. Essa é uma dor que vou carregar. Mas eu não perdi a mim mesma. Pelo contrário, acho que pela primeira vez em muito tempo, eu me encontrei de novo. Eu sobrevivi ao plano deles, à ganância, ao medo. E agora eu tinha um futuro. Um que eu mesma construí, com as minhas próprias mãos e as minhas próprias decisões. Fui para a cozinha preparar meu almoço. A vida continuava. E a minha, finalmente, estava começando de novo. Ricardo cambaleou para trás, como se eu tivesse dado um soco nele. A cor sumiu do seu rosto. Ele olhou para os papéis, depois para mim, com os olhos arregalados. "Isso é mentira!" ele gritou. A voz dele saiu esganiçada, cheia de pânico. "Você não pode ter feito isso. É uma velha louca." Eu mantive a calma. Apenas balancei a cabeça lentamente. "O sítio não pode ser vendido hoje, Ricardo. E nem amanhã. Ontem eu o doei para uma fundação. Eu tenho o usufruto vitalício, mas você não tem mais nada para roubar ou vender." Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Foi nesse exato momento que um som fraco começou a ser ouvido do lado de fora. Um som que foi ficando cada vez mais alto. Uma sirene. Eu continuei, olhando diretamente para ele. "E a propósito, o seu credor sabe que você está sem o sítio, e ele sabe exatamente onde te encontrar. Eu não podia deixar que a dívida de vocês caísse sobre mim." A sirene estava muito mais próxima agora. Patrícia, que tinha ficado paralisada o tempo todo, virou a cabeça na direção da janela. O rosto dela estava pálido. Ricardo seguiu o olhar dela, a confusão se transformando em puro terror. Ele finalmente entendeu. Foi aí que Patrícia olhou para ele. E pela primeira vez, eu vi o que ela realmente sentia. Não era amor, não era cumplicidade, era pavor. Ela não estava mais com medo dos agiotas. Ela estava com medo do homem ao lado dela. O homem que, na sua tentativa desesperada de se salvar, tinha destruído a única proteção que eles tinham. Ele tinha afundado o navio com todo mundo dentro. 2 carros da polícia pararam na frente do sítio. As luzes azuis e vermelhas giravam, iluminando a sala em flashes silenciosos. Ricardo deu um passo para trás, tropeçando na mesinha de centro. Ele olhou para a porta, depois para mim, como um animal encurralado. 2 policiais entraram na sala. Dr. Sampaio estava logo atrás deles. Um dos policiais se dirigiu a Ricardo. "Ricardo Almeida? Estamos aqui para investigar uma denúncia de fraude e coação." Ricardo não respondeu. Ele apenas olhava para Patrícia, talvez esperando que ela dissesse alguma coisa que o defendesse. Mas ela não se moveu. Ela só o encarava, com os olhos cheios da certeza de que tudo tinha acabado. Ele a traiu, a usou e, no fim, a abandonou no meio da destruição que ele mesmo criou. Ele foi levado para fora. Eu não senti nada, nem alívio, nem vitória. Apenas um vazio. A justiça estava sendo feita,
mas o estrago na minha família já era permanente. Fiquei ali, parada na minha sala, enquanto as sirenes se afastavam. Só então olhei para a minha filha. Ela continuava imóvel, perdida no meio dos destroços da vida que ela ajudou a quebrar. Um dos policiais tirou um par de algemas. O clique do metal se fechando nos pulsos de Ricardo foi o único som que quebrou o silêncio da sala. Ele não lutou, não disse uma palavra. Parecia que toda a energia e arrogância tinham sido drenadas dele no momento em que a sirene tocou. Ele era apenas um homem derrotado. Enquanto era conduzido para a porta, ele se virou. Por um segundo, seus olhos buscaram os meus através da sala. Havia um desespero ali. Uma pergunta silenciosa. Talvez ele esperasse que eu sentisse pena, que eu intercedesse. Talvez quisesse ver raiva ou lágrimas no meu rosto, qualquer reação que o fizesse sentir que ainda tinha algum poder sobre mim. Eu não dei a ele essa satisfação. Apenas o encarei de volta, com o rosto impassível. Não havia mais nada a ser dito. Para mim, ele já não existia mais. Aquele capítulo estava encerrado. Ele não era mais uma ameaça. Não era mais meu genro. Era só um estranho sendo levado pela polícia. Os policiais o guiaram para fora, e eu ouvi o som da porta do carro batendo. Um som final e definitivo. Dr. Sampaio se aproximou de mim. Amélia, você está bem? Eles têm algumas perguntas sobre a tentativa de coação, mas podemos pedir que voltem outra hora. Eu assenti, ainda olhando para a porta por onde Ricardo tinha saído. Eu estou bem, Sampaio. Só preciso de um momento. Meu olhar então se voltou para Patrícia. Ela continuava parada no meio da sala, como se estivesse presa no lugar. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, sem soluços, silenciosas. Ela não olhava para a porta. Olhava para mim. E nos olhos dela eu vi o peso de tudo. Ela não chorava pelo marido. Chorava por si mesma. Chorava pela casa que perdeu, pela segurança que jogou fora e pela mãe que traiu. Ela fez a escolha dela. Apoiou o plano dele, com medo das consequências, e agora estava sozinha para lidar com elas. O homem em quem ela confiou a usou como um peão e a deixou para trás sem pensar duas vezes. A dívida com os agiotas não tinha desaparecido. A prisão de Ricardo só a deixava mais exposta. Eu caminhei até a janela da sala. A poeira levantada pelo carro da polícia começava a baixar lentamente na estrada de terra. Quando a poeira assentou, tudo o que restou foi a visão do meu sítio. Em paz. Eu estava segura. A minha casa estava segura. Mas o preço tinha sido alto. Eu me virei e olhei para a minha filha, uma estranha em pé na minha sala. Eu precisava decidir o que fazer com ela. Patrícia finalmente levantou a cabeça. Seu rosto estava manchado de lágrimas e confusão. Ela deu um passo na minha direção, com a mão estendida, como se fosse uma criança pedindo ajuda. Mãe, o que eu vou fazer agora? A voz dela era um sussurro quebrado. Eu a encarei. Não havia calor no meu olhar, apenas a frieza dos fatos. Você sabia de tudo, Patrícia. Você ouviu os planos dele. Você viu ele praticando a minha assinatura. E não fez nada. Ela começou a soluçar de verdade. Eu estava com medo, mãe. Ele disse que os agiotas viriam atrás de nós, que eles iam machucar a gente. Eu não me movi. A desculpa dela pairou no ar entre nós, fraca e sem peso. Eu também estava com medo. Eu respondi com a voz firme e baixa. A diferença é que o meu medo não me fez trair a minha família. Ela não teve resposta para aquilo. A verdade era simples e cortante. Eu não tinha mais nada a dizer para ela. Era o fim da nossa conversa. Eu me virei e fui para a cozinha. O silêncio da casa era pesado, quebrado apenas pelos seus soluços distantes. Coloquei a água para ferver, um gesto automático, mecânico. Enquanto a chaleira aquecia, eu olhei pela janela da cozinha, para a escuridão lá fora. Ela não podia mais morar aqui. Não depois do que fez. O sítio era um lugar de paz, e ela tinha trazido a ganância e a traição para dentro dele. Ela era adulta. Tinha feito suas escolhas ao lado daquele homem. Agora, ele estava preso, e ela estava sozinha com as consequências. A dívida dele, que agora provavelmente era dela também, continuava existindo. Os agiotas não iriam esquecer. A prisão de Ricardo não era uma proteção para ela. Era um aviso. Eu não podia salvá-la disso. E, para ser sincera, eu não queria. Ela teria que enfrentar o mundo que ajudou a criar. Peguei minha xícara de chá de camomila e caminhei para a varanda. O ar da noite estava fresco.
As luzes da casa iluminavam um pedaço do jardim. Sentei na minha cadeira de balanço de vime, o lugar onde meu marido e eu passamos tantas tardes. Eu podia ouvir o choro baixo dela vindo da sala, um som abafado de arrependimento e desespero. Eu não me virei para olhar. Em vez disso, olhei para as minhas terras, meu sítio, o lugar que eles tentaram tirar de mim. Agora ele estava seguro, protegido por um ato de caridade que também era meu maior ato de autodefesa. Eu não sentia raiva, não sentia pena, sentia apenas o silêncio. A fundação que eu criei não era só para ajudar crianças, era um escudo, um muro que ninguém, nem mesmo minha própria filha, poderia derrubar para satisfazer a ganância de um homem. Eu tomei um gole do meu chá. O calor era reconfortante. Pela primeira vez em meses, eu estava em paz na minha própria casa. E esse silêncio era a minha resposta final.